Eu sou o Negri, né? Como ela falou, eu sou bombeiro, doutor pela FAO, e estou no GSI desde 1996. O GSI é antigo mesmo, né, Valdir? Você falou mais de 20 anos, é muito tempo, né? Muito bem. Para produzir a minuta da NBR 9077, o CEBIC chamou a professora Rosária e ela topou produzir a minuta, né? Eu acho que ela tem uma dificuldade em falar não, a Rosária, né? Não acho, eu tenho certeza. Aí ela topou e chamou alguns marmitas para ajudá-la, né? Então, o primeiro marmita foi o Marcos, né, que é o doutor, arquiteto e urbanista Marcos Vargas Valentim. O segundo foi o Gil. E o terceiro marmita, eu. Aí nós começamos a trabalhar. Tá? O que a gente sabia? Qual era o nosso conhecimento anterior? Que tinham ocorrido tentativas de revisão da 9077 sem sucesso, inclusive revisões contratadas, né? Que as atualizações que estavam sendo feitas não estavam tendo uma participação plural da sociedade, isso é uma característica de toda a regulamentação no Brasil. Elas não estão tendo a participação da sociedade na discussão. Que, olhando as ITs e NTs, elas permaneciam sem atualização técnica com aquilo que acontece fora no Brasil. Elas estão muito desatualizadas. E que, normalmente, quem produz as normas não olha muito os experimentos científicos. Por que a gente sabia disso também, né? Em 2010, nós tivemos acesso a um texto holandês que falava sobre, fazia uma revisão da literatura sobre comportamento humano em situação de incêndio, né? Esse texto, os autores tinham repassado 92 textos e artigos científicos. Facilitou muito a vida. Essa é uma das vantagens da participação no GSI, né? Quando acontece um artigo desse, um avisa o outro avisa o um, e a gente acaba lendo. E forma uma massa comum de conhecimentos, né? No ano de 2010, ele foi o artigo científico mais consultado no Fire Safety Journal, né? E ele dizia o seguinte: o pessoal constrói norma usando paradigmas que, muitas vezes, as pesquisas e os artigos científicos demonstram que estão erradas. Então, a gente pega muita norma, não é Brasil, é Holanda. A gente pega a norma produzida e o cara fala, olha, eu parto desse princípio para exigir aquilo. O princípio está errado, demonstradamente errado, né? O artigo é esse aqui, né? Se vocês, depois eu vou colocar os autores, se vocês quiserem depois baixar, vocês baixam. E esses são os autores. Eu gosto sempre de ver quem são as pessoas, né? O artigo está em nome da COBS, que é a mais bonita dos 4 aí. Se vocês digitarem COBS, lá vão conseguir baixar esse artigo. Então, nós tínhamos esse conhecimento comum, que não adiantava ficar só olhando norma. O pessoal faz norma meio padrão russo. Como é que nós começamos a trabalhar? Primeiro, origem. De onde veio essa norma? Né? De onde eu vim? Então, vamos olhar de onde apareceu essa norma. Ela surgiu pós-Joelma, aquele tranco após o incêndio. Como NB 208, saída de emergência em edifícios altos, porque as pessoas tinham morrido em função do Joelma. Ela foi produzida, e depois foi revisada em 83 com o mesmo nome, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pelo pessoal da Faculdade de Engenharia. O primeiro texto da NB 208, em 74, quando ele foi votado, para vocês terem uma ideia de como os paradigmas às vezes se atrapalham, o pessoal da Faculdade de Arquitetura votou pela não aprovação porque dizia que ele tinha um erro de fundamento. E tinha. Aliás, tinha 2. Né? Primeiro, ele adotou o duto, que não funciona, que está nos manuais da NFPA, mostrando que o duto depende da temperatura externa e não funciona. Segundo, o duto não tinha entrada de ar por baixo. Então, para a fumaça movimentar, ela só se movimentava quando se abria a porta. Porque é que nem você querer que alguma coisa, algum fluido se movimente num canudo com a tampa fechada. Então, é uma norma que nasceu com 2 erros de fundamento. Foi revisada em 83, ainda com esse nome, saída de emergência em edifícios altos, e ela, em 85, é que ela se transforma em saída de emergência em edifícios. Quer dizer, em regra, até 1985, nós não tínhamos uma orientação de como
trabalhar, o arquiteto não tinha uma orientação de como trabalhar nível Brasil, como trabalhar o elemento de circulação de forma protegida. Tá? A última revisão dela é de 1993. E essa revisão já contou com o auxílio de CB 24. Essa norma é do Comitê Brasileiro 2, da Construção Civil. O Comitê Brasileiro 24 tinha sido recentemente criado e participou dessa revisão. Nessa revisão, já havia evoluções no exterior que o pessoal tentou colocar nessa revisão, mas elas não foram acolhidas. Então, ela já, em 1983, ela já foi revisada com desatualizações. Tá? A versão atual ela é de 2001, na realidade é de 93, porque a de 2001 ela só substitui uma citação. Tá? Isso tudo que eu estou falando está num livro do Raul Rego Falácia, né, que vocês encontram em sebo só. Tem aqui na Biblioteca da FAO, eu comprei em sebo. Então, ele participou de tudo isso e narra essa história que eu estou contando para vocês. Bom, vamos para a revisão de 93. No que eles se basearam? Isso aqui, onde é que está o estado da arte hoje? Eles se basearam no Life Safety Code, basicamente, NFPA 101. Né, onde é que está? Na época, eles chegaram a usar chegaram a visitar umas normas canadenses. Né, e coisas que já estavam na 101 e na norma canadense não foram incorporadas. Tá? Muito bem. Qual é o impacto dela no Brasil? Quem é essa norma? Como é que ela impacta o Brasil? A gente fez um estudo mostrando quem usa e quem não usa essa norma. Olhando na primeira coluna, a gente vê que Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe tratam o dimensionamento dos meios de escape no próprio decreto. Você tem 2 decretos ali, ó, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, que são dos anos 70. Os outros decretos são dos anos 90, quer dizer, muito antigos. 3 estados usam direto o NBR. Acre, Alagoas e Amapá. O pessoal aí do fundo não está enxergando, né? Ou está? Não, tá. Vocês têm olho muito bom, porque... Muito bem. Todos aqueles que têm IT, eu pus IT, mas em alguns lugares eles se chamam NT, usam a 9077 como base. Quer dizer, eles tiraram alguma coisinha, colocaram alguma coisinha, mas tem a NBR 9077 como base. O estado que tem a norma mais diferenciada em matéria de abandono é Santa Catarina. Ele usa algumas coisas da 9077, mas tem uma norma bem diferenciada. E Santa Catarina, o Rio Grande do Sul e o Distrito Federal são os únicos que incorporaram acessibilidade. Então, todos os outros estados, ali São Paulo está com a data de 2014, mas já é 2018, mas permanece isso que eu estou falando. Todos os outros estados, como a 9050, que nasceu em 94, foi revisada em 2004, revisada em 2015, ela permite que o cadeirante entre na edificação. Para todos esses outros estados que não incorporaram a 9050, se pegar fogo, o cadeirante que se dane. Ele fica na edificação. Não tem dispositivo para que ele seja protegido. Então, isso mostra que o modelo que a gente está produzindo norma no Brasil sequer faz compatibilidade com outra norma brasileira. Quer dizer, é um modelo que está lento, que está atrás tecnologicamente, que nem essa compatibilidade existe. Quer dizer, é um modelo, não tem como a gente elogiar a maneira que está se produzindo normas no Brasil. Ok? Muito bem. Que linha do trabalho foi adotada, né? Voltando a dizer sobre coordenação e trabalhos, né? A professora Rosária não se limitou a coordenar, ela mãozona na massa. Então, vamos olhar as normas de fora, né? Sabendo que muitas delas podem estar incorporando paradigmas equivocados. Vamos olhar. Olhando as normas de fora, vamos tomar cuidado para ver a compatibilidade entre a capacitação técnica que tem lá fora e a realidade brasileira. Não pode pegar uma norma do outro país, traduzir e implantar. Não pode. Dá caca, né? Então, a gente tem um arcabouço, um modelo jurídico próprio, a gente tem um padrão e uma tecnologia de construção que não é igual à maioria dos países, é mais semelhante, por exemplo, aos países europeus, né? E a gente tem aspectos culturais próprios. Aliás, nós temos aspectos culturais diferentes em cada estado brasileiro. A gente fala, bom, eu vou usar uma norma do Japão, por exemplo. Lá é muito diferente, a cultura é diferente.
da Alemanha, também é diferente. Dos Estados Unidos, os países ocidentais não têm uma cultura uniforme. E isso permeia a normalização. Então, a gente tomou esse cuidado de discutir isso e compatibilizar com as normas nacionais. Então, tem que incluir nessa norma os dados da 9050, porque você não pode puxar o cadeirante para dentro e, na hora do incêndio, largar ele lá dentro, né? Você tem norma brasileira, por exemplo, de guarda-corpo. Então, o guarda-corpo da 9077 tem que ser igual à norma brasileira de guarda-corpo. E aquelas outras normas todas ignoraram isso tudo. Muito bem. Aí, vamos produzir a norma, né? Para produzir qualquer coisa, eu preciso partir de uma premissa e preciso ter um objetivo. Eu não posso... De onde eu vou sair? Não sei de onde eu vou sair, não. Preciso ter uma premissa. E o que eu quero? Qual é meu foco? Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez, né? Vamos procurar premissa na regulamentação do Brasil. Coitada da premissa, não chegou. Então, qualquer código do Brasil, de qualquer estado, não tem premissa. Você não sabe de onde sai, de quais são os pressupostos. Todos os códigos, né? Então, vamos olhar o objetivo, né? O objetivo é foco, né? Por onde eu vou? Você fala, eu vou para lá, para lá, para lá, não tem objetivo. Quando você pergunta para o cara, qual é o teu objetivo? Ele fala, meus objetivos são, pode cortar a conversa, pode cortar. Ou ele não sabe o que é objetivo, ou ele não sabe o que quer, né? Então, a gente foi olhar os objetivos. Da mesma maneira que a gente levantou o uso da 9077 no Brasil, a gente olhou os códigos, porque nós estamos produzindo uma norma, uma minuta de norma para o Brasil, né? Então, fomos olhar os códigos. Tem definição e abrangência que revólver na mão de macaco, né? Para tudo quanto é lado. Só Deus sabe para onde sai o tiro, né? Tanto nos códigos quanto nas normas sobre abandono. Eu estou pintando um quadro triste para vocês, mas a gente ficou triste quando estava estudando, né? Foi uma tristeza estudar isso aqui. Olha a variação, né? Você tem estado que tem tem 3, tem estado que tem 16 objetivos, né? Uma coisa que você fica doido, né? Quando você pensa, você fala, qual é o objetivo da regulamentação? O cara fala, esse. Aí, que regulamentação você usa? Essa. Aí você pega o outro, qual é o objetivo? É aquele. Que regulamentação você usa? Essa. Então, é uma regulamentação bombril. Ela serve para um monte de objetivo, né? A impressão que você tem é que o pessoal copiou a regulamentação, depois falou, o que nós vamos fazer com ela, né? E virou um terror. Então, conclusão nossa, não dá para usar a regulamentação existente no Brasil para fins de premissa. Não dá para usar a regulamentação existente no Brasil para fim de objetivo. Então, não tem de onde sai e não tem onde quer chegar. Todos os códigos de todos os estados. Tem alguns melhorzinhos, tem outros piorzinhos, tem alguns que são os desastres, né? Bom, então vamos trabalhar as normas de fora. O que nós pegamos de fora? Primeiro, o Life Safety Code, que é a origem primeira da 9077. Tá? O cara fala, bom, isso é uma regulamentação dos Estados Unidos? Não. Nos Estados Unidos, a regulamentação é municipal. A polícia municipal, a justiça municipal. Então, o município, quando ele adota um código, ele adota o Life Safety Code. Life Safety Code, Código de Segurança da Vida. Ou ele adota o International Fire Code, proteção da vida. Quer dizer, o poder público cuida da proteção da vida. Tá? Então, pegamos esses dois documentos para saber que... E existem muitos municípios nos Estados Unidos que têm seu próprio código de obras. Quer dizer, não é nem o Life Safety Code, nem o International Fire Code, é o código de obras. Nova York, municípios grandes têm seu próprio código de obras. Tá? Então, olhamos esses dois aí. O que mais? Os Estados Unidos constroem de uma maneira muito diferente da nossa. Então, você trazer uma norma para um outro padrão de construção, você já tinha um primeiro choque para utilizar essa norma. Vamos ver, então, Europa. Pegamos a regulamentação britânica, né, tanto a regulamentação oficial, quanto a norma dos Estados Unidos, da Inglaterra. Né. Vamos falar, bom, vocês pegaram quatro normas aí em inglês, né? Era a nossa linguagem comum. A gente podia fazer, cada um pegou um desses daqui, e podia apresentar para o outro, né? Não vimos nós quatro dando os quatro, né? O Marcão foi para o Life Safety Code, a gente se dividiu. E apresentava e não precisava apresentar traduzido. Quer dizer, todos nós conseguimos fazer a leitura no original. No meio desse caminho, a Rosária foi para
para um seminário na Universidade de Lund, da Fire Safe. Bom, é a sociedade dos caras que estudam esse botequim nosso aqui. E lá ela refez um contato com um pesquisador italiano, e o italiano falou, olha, foi revisado o código italiano com muita transparência, né? E falou, bom, peraí, aí nós temos um código que está muito mais próximo do nosso sistema jurídico, né? Porque esses outros países aqui, um tem uma Constituição que tem 6 artigos, o outro não tem Constituição. A Itália tem. Eles constroem de maneira semelhante. E a cultura, pelo menos de São Paulo para baixo, tem muito traço italiano. Então, vamos olhar esse código. Aí pegamos também essa norma técnica de prevenção contra incêndio. Não é muito difícil ler em italiano, né? Então, esses foram 5 documentos em que a gente se baseou para produzir a minuta. Isso é como se produz. Você produz uma minuta e a sociedade vai discutir e decidir essa minuta, né? Quer dizer, esse é o padrão de produção de norma, porque é plural, porque isso é o que dá certo, né? Então, dessas regulamentações, nós puxamos as premissas. Então, quais foram as premissas? Quer dizer, o que é premissa? É de onde eu vou sair. O objetivo é onde eu vou chegar. Se eu não sei de onde eu vou sair, cara, e nem onde eu vou chegar, eu posso ficar dando volta, sair de qualquer lugar. Então, que premissas nós usamos? Primeiro, a norma é para incêndio que sai de um único foco e acidental. Ah, e se o cara jogar uma bomba, é outra norma. Se partir com 2 focos, é outra norma. Não vamos inventar moda. É incêndio, um único foco e acidental. Está igualzinho tudo? Não. O Life Safety Code fala incêndio e emergência semelhantes. Aí começa a discutir o que é uma emergência semelhante, né? Então, é só incêndio. A norma vai tratar de incêndio que nasce num único foco e origem acidental. Segunda premissa, não dá para zerar risco. A atividade humana pressupõe risco. A partir do momento, por exemplo, que o homem parou de andar a pé, começou a andar a cavalo, o transporte pressupôs o risco, ele pode cair do cavalo. Ele põe o estribo, ele aprende a montar. Então, você tem que tomar providências para que esse risco seja diminuído. O risco zero, por exemplo, inviabiliza o transporte aéreo. Ele é mais pesado, saiu do chão, se não descer, cai. Então, não dá para trabalhar com risco zero. Você tem em objetivos de códigos brasileiros, o cara fala completamente seguro, saída da edificação completamente seguro. Não existe isso, não é possível. Tá? Nenhum código trata um risco zero. E essa é a grande definição. As medidas visam minimizar o dano aos ocupantes em matéria de probabilidade e consequência, essa é a definição de risco, né? Probabilidade e consequência, dentro de limites considerados aceitáveis. Então, a premissa da construção da minuta é essa. Sabemos de onde parte. Então, chegamos discutindo, olhando uma norma ou outra, tem um ponto de partida, coisa que nenhuma regulamentação no Brasil tem, né? Aí vamos para o objetivo. O que é o objetivo? É definir o que eu quero e quanto. Eu vou fabricar. Vai fabricar o quê? Carro. Que carro, quantos por mês? Você define assim. O objetivo é isso. O que eu vou fazer e quanto. Tá? Então, está lá. Estabelecer critérios. A norma, ela dá critério para você dimensionar meios de circulação, para o abandono seguro. E ação de socorro público para salvamento e resgate. Então, a norma, a proposta da minuta está sendo discutido. O Marcos falou, já teve três reuniões, né? É para isso. Tá? E ela não se aplica a um monte de coisa. Ah, e como é que fica uma arena? Outra norma. Como é que fica um túnel? Outra norma. Então, foca nisso daqui. É esse o objetivo para esses lugares. Então, já tem uma norma aí para ferrovia, etc. Então, ela amarra, ela dá o limite do que se quer atingir. Ok? Então, tem premissa e tem objetivo. Vamos construir o caminho. Você parte de onde eu vou sair, onde eu vou chegar. Aí você sabe como é que você constrói o caminho. Você tem que fazer viaduto, ponte, você vai contornar uma montanha, né? Você vai fazer um túnel. Bom, que texto nos serviu de fundamento? O que serve para quase todos nós, né? O Handbook Fire Protection da NFPA. O meu handbook é de 1986. E eu vi um mais recente. Fundamento é o mesmo. Quer dizer, fundamento é fundamento.
né, alicerce. E bate com o que dizia para a gente a ABS, que é British Standard 9999, que ao se projetar meios de escape, deve-se considerar, está lá no handbook e está lá na 999, as características dos ocupantes e a velocidade de crescimento do fogo. Quer dizer, isso é que vai definir o perfil de risco para você tirar a pessoa de dentro de uma edificação. É que nem a brincadeira de pega-pega, né? O ocupante sou eu. A velocidade do fogo é o pegador. Se ele é rápido, eu preciso deixar ele passar por mim, depois eu corro para me salvar. Se ele é lerdo, quando ele chega pertinho, eu dou um drible nele e me salvo. Então, a minha característica, com a característica de crescimento do fogo, é que diz qual é o meu risco. Ok? Então, esses aspectos passam a definir o perfil de risco. Que modelos nós encontramos? Nos Estados Unidos, eles ainda usam como base para a definição do perfil de risco a ocupação. E, em alguns aspectos, a carga de incêndio. E nas normas inglesas e na italiana, os já citados características dos ocupantes e velocidade de crescimento do fogo. Tá? Bom, vamos começar então a trabalhar, vamos começar a construir a norma. Né? Nós começamos lá, vamos lá. Qual é o título da norma? Saída de emergência em edifício. Está grifado aí emergência. Por quê? Porque todas as outras normas não têm a palavra emergência. A 101 está aí, meios de saída, como é que você projeta meios de saída na britânica, a norma italiana fala só saída, né? Nenhuma proposta com emergência, fora. Então, nós começamos propondo a mudança do título, né? Propusemos esse título. Por quê? Porque quem projeta isso é o arquiteto. E essa norma, ela trata de proteção dos meios de circulação. Quando você fala, vamos tratar de saída de emergência, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é aquela saída específica que tem no ônibus, que tem no avião, que é para ser usada em situação de emergência. E, na realidade, as edificações, elas têm que ter os seus elementos de circulação, a escada, o corredor, protegidos para serem usados em situação de incêndio. Então, todo estudante de arquitetura, quando ele ouve saída de emergência, não cai a ficha de que a norma vai tratar de elemento de circulação. Só que já está dando discussão, né, Marcão? Já. Mas, primeiro, começamos aí. A norma não é uma norma que se comunica com o arquiteto e com o estudante de arquitetura. E ela é destinada a eles. Então, vamos acertar o linguajar. Tá? Que modelo nós acolhemos para definir o perfil de risco? Né? O da norma italiana e da britânica. Né? Por quê? Olha, se a gente permanecesse com ocupação, usando a ocupação para definir o risco, né, a NBR, que está em vigor, tem 39 tipos de ocupação. O Bombeiro de São Paulo, no decreto, tem 56. E a proposta de decreto de 2015 ia para 58. Por que isso cresce? Porque o modelo não é adequado. Você fica sempre achando algo que não encaixa. Tá? Então, isso vai crescendo. Né? Carga de incêndio. Você já tem hoje aproximadamente 1.000 divisões. Você tem estado usando o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, né, que dá mais de 1.000 também. E carga de incêndio, quando você define risco baseado em carga de incêndio, você comete um erro de fundamento. Né? Risco é probabilidade que multiplica consequência. A carga de incêndio te dá a consequência em energia se todo aquele combustível queimar. Agora, qual é a probabilidade de queimar? Então, você faz uma equação. O R é igual a P, com probabilidade, com C. E você define só com C, né? A probabilidade está fora. É uma equação que não tem como você chegar nela. Okay? Apesar de que não é usada só no Brasil, não. Tem outros lugares que usam. Tá? Então, o uso da carga de incêndio e da ocupação é substituído, na definição do perfil de risco, na proposta apresentada, por ocupante e velocidade de crescimento do fogo. Ok? E fica resumido a 15 itens. Quer dizer, você define o risco com 15 itens. Então, a característica da população ocupante, em função do seu estado de vigília, familiaridade, mobilidade e quantidade de pessoas, é que será classificada. E ela fica assim, ó, ficou assim. Sai da ocupação, e as características são essas, que vão de A a D, A a E, sendo que onde ele dorme você tem 3 divisões. Então,
Característica da população ocupante, essa da tabela da direita. Isso aí, eu vou repetir uma tabela depois misturando. A característica do ocupante com a velocidade de crescimento do fogo, que é lenta, moderada, rápida ou muito rápida, é que define o risco por essa regulamentação. Essa regulamentação que a gente está trazendo aqui, esse perfil de risco, não é o da norma de abandono, é a do código. Não é para abandono, é para tudo. Quer dizer, a regulamentação pública faz as exigências baseado nesse perfil. Tá? Então, fica assim a classificação. É 15. Se ele é familiarizado e desperto, e o crescimento do fogo é lento, moderado, rápido, muito rápido, você vai ter a 1, a 2, a 3, a 4, e conforme está ali. Essa é a tabela que caracteriza o perfil de risco. Está exatamente como está no exterior? Não. Né? Lá no exterior, por exemplo, na Itália, ela dá a velocidade, ela dá em tempo para se atingir 1,5 kW. A gente não trouxe isso, porque aí é um meio técnico, a gente achou que seriam 2 saltos muito grandes. Então, a gente manteve só uma definição, olha, você tem dúvida, é moderado. Tem líquido e gás, é muito rápido. Tem muito plástico, é rápido. Tem pouca coisa, ou está afastado, é lento. Ok? Então, essa tabela é a tabela de definição de perfil de risco. Tá? As rotas de saída, elas deverão ser dimensionadas, parte como a gente faz hoje, né, em função da população e da distância de caminhamento, mas entra um outro elemento, que é a estratégia de abandono adotada. Hoje, a norma ela tem 2 estratégias de abandono, mas não explica. Então, para um prédio elevado, por exemplo, para quem já está mexendo com as ITs e NTs, ou a NBR 9077, você calcula o piso de maior carga. Se você dimensiona a escada pelo piso de maior carga, não pode sair todo mundo ao mesmo tempo. É um abandono faseado. O alarme não pode ser simultâneo. E a norma diz que o alarme tem que ser simultâneo. Então, a distância técnica que a gente está do exterior e os erros que a gente tem na nossa regulamentação, quando você começa a estudar, são assustadores. Tá? Então, está aí. E todas as normas tratam que você tem que ter uma quantidade mínima de saídas. Isso também foi colocado. Muito bem. Então, estratégias de abandono. Passa a constar do título. Estágio total e simultânea, horizontal progressiva ou faseada vertical. Então, essas são as 3 estratégias de abandono que a gente apanhou desses documentos e que passam a existir. E o dimensionamento vai ser em função delas também. Se vai sair todo mundo ao mesmo tempo, as larguras são maiores. Se vai sair faseado, as larguras são menores. Aqui está o que todas as normas dizem, né? Você tem que trabalhar sempre tentando ter 2 alternativas de saída. Sempre? Não. Né? Você pode, em algumas situações, com pouca população, ter uma só. Né? Então, o número mínimo de saídas é estabelecido numa tabela, essa tabela já está sendo mexida. 10 minutos. E o critério de posicionamento de rotas alternativas também deixa de ser aquela distância de 10 metros entre uma e outra. Eu tenho um monte de exemplo de projeto que você tem 10 metros entre uma porta e outra e uma alternativa só de caminhamento. Né? Então, isso é feito assim. Quando você considera que você tem 2 alternativas de saída, quando do ponto que você está, você caminha em ângulos maiores que 45 graus. Até o slide, Marcão. Ângulos maiores que 45 graus. Então, não é uma distância entre rotas de saída. Né? Distâncias máximas de caminhamento. É uma tabela simples. A proposta é uma tabelinha assim. Vai do A ao E, 2 direções e uma só direção. Okay? Ganhos de caminhamento. Tem chuveiro automático? O crescimento do fogo diminui um nível. Então, o crescimento do fogo é rápido, pôs chuveiro, ele passa a ser moderado. É o óbvio. O chuveiro vai segurar o fogo. Não vai crescer rapidamente. Né? Existem algumas situações em que o chuveiro é obrigatório, especialmente em função da altura. E aí, se ele é compulsório, ele não dá ganho de caminhamento. Okay? Que elementos são compulsórios sempre? Né? Sinalização, iluminação, alarme, evidente que quando tem muito pouca gente você não precisa, e entra como compulsório o gerenciamento, que é algo que está solto na regulamentação do Brasil inteiro. Então, você tem que ter gerenciamento. Especialmente em local de reunião de público, o que mais falha, e que mais pega, e que mais gera vítima é a ausência de gerenciamento. Pode pegar todas as casas noturnas,
Pode ter falhado outra coisa junto, mas com certeza o gerenciamento faltou. Então a norma obriga ao gerenciamento. Ok? Que mais dá ganho de caminhamento? Detecção, dá 15%, controle de fumaça e calor, 20%, e a altura do pé direito também dá ganho de caminhamento. Então, se o pé direito é alto, a fumaça vai subir, vai lá para cima, até ela esfriar e descer, eu já andei. E existe um limite de ganho de caminhamento que a gente trouxe dessas normas do exterior. Então, basicamente é isso. A largura, morre a unidade de passagem. Aliás, ela estava morta quando fizeram a revisão em 1993. Então, nós estamos trabalhando com um item nas nossas normas que morreu há quase 30 anos. Quer dizer, não tem mais unidade de passagem. Já não tinha unidade de passagem. Você tem uma largura mínima, e dessa largura mínima você vai fazendo o que essa largura mínima comporta, e se passou disso, o crescimento é um crescimento linear de milímetro por pessoa, em função do perfil de risco. Ok? Então, o que é hoje, que é o que está da esquerda, né? Hoje você vai calcular a largura, ela vai subindo em trancos, a cada unidade de passagem. Isso não acontece mais. Não é uma escada de 1,20, passa para uma escada de 1,65. Ela passa para 1,22, 1,23. Isso é função de experimentos que demonstraram que isso funciona. Esses experimentos são dos anos 80, e nós não temos isso incorporado no Brasil. Né? Isso mostra que o nosso modelo de produzir norma não está funcionando. Okay? Gerenciamento de segurança contra incêndio. Eu tenho 5 minutos, Diana? Quanto? A gente colocou de forma bem simplificada, né? E ele tem que existir e ter evidências, né? Evidências que possam ser verificadas, né? Só que, com o tempo, o pessoal vai criar 1000 formulários, escambau, porque a gente sempre inventa. Mas não precisa. Dá para você implantar um gerenciamento em que obrigue treinamentos e que tenha evidências de treinamento. Você pode relatar, fotografar, ter lista de presença, etc. Ok? Então, sintetizando, a grande mudança, que é uma mudança que ocorreu nesses códigos, é que não se define risco que não seja em função da característica do ocupante e da velocidade de crescimento do fogo. A ocupação não é, ela vem da área securitária, ela tem validade para fim de perda, mas não para fim de vida. É o ocupante. O eixo sai da ocupação, vai para o ocupante. Sai de... Nós vamos chegar em Copérnico, né? Nós vamos sair de Ptolomeu, né? O centro do mundo não é a Terra, o centro do sistema solar é o ocupante. E não é a carga de incêndio. A carga de incêndio é um equívoco, inclusive, de fundamento. É a velocidade de crescimento do fogo que me pega. Carga de incêndio, você pode ter uma carga de incêndio imensa com risco zero. Tá? Então, a grande mudança é essa daqui. E tem as outras todas, que são atualizações técnicas, que nesses quase 30 anos, a produção de normas no Brasil pegou um rumo e não fez. Ok? É isso. Foi um prazer.